Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou teólogo, catequista e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem aí o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, sugestões de temas, tá bom, gente? Para que a gente possa ter o maior número possível de visualizações, para que o YouTube nos engaje aí para que a gente alcance o maior número possível de pessoas, por favor, tá? A nossa intenção é fazer que esse canal chegue ao maior número possível de católicos, tá? Nós temos às vezes bastante inscrições, mas poucas visualizações, então deixa aí, você não precisa nem ficar ouvindo, é só você deixar rodando no seu celular, já conta como uma visualização para nos ajudar, ok? E vamos rezar, porque sem Deus a gente não é nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela força do Espírito Santo, que dás vida e santidade a todas as coisas, possais colocar no nosso coração o entendimento daquilo que o Senhor nos revelou, que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, e que colocastes para a vossa igreja, para que a gente possa, com a graça de Deus, não somente ouvir, mas também praticar para a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar então mais um vídeo. Na aula passada, dia de segunda-feira, eu faço vídeos aleatórios, tá? Então você pode deixar seus pedidos aí, se tiver algum vídeo que você queira que eu aborde, eu vou ter o maior prazer em te atender, ok? E na aula passada, eu comecei a fazer um vídeo sobre as heresias que houve na história da igreja e do cristianismo, porque para a gente aprender e amar a igreja, a gente tem que entender a sua história, a história da igreja, tá? Eu gosto muito de história da igreja, eu gosto bastante. Então, não deu pra gente fazer tudo numa aula, então eu tive que dividir em duas. Então hoje nós vamos então continuar falando sobre as heresias que a igreja teve que enfrentar nesses 2000 anos de cristianismo. Então, nós falamos sobre as heresias sobre a Santíssima Trindade na aula passada, tá? De padres e bispos que negavam, tá? Os hereges, gente, não eram qualquer um, não. Eram pessoas estudadas, tá? Mas que foram por um caminho errado, infelizmente. Tá? O herege é aquele que ele não concorda com aquilo que a igreja ensina, tá? Então, nós vimos aí na aula passada absurdos, né? Que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que Maria não é mãe de Deus, aquelas heresias que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos continuar esse assunto, tá? Eu acho que vai dar para terminar hoje. Mais ou menos no ano 700 e pouco, houve uma heresia na igreja chamada iconoclasmo, tá? Essa heresia, ela veio por influência do judaísmo e do islamismo, tá? O que quer dizer iconoclasmo? Ícono vem de ícone, imagem, tá? Quebra de ícones, tá?
Como os judeus e os muçulmanos eles não têm imagens, então eles começaram a querer quebrar as imagens católicas dos cristãos, tá? E muitos imperadores na época, por causa, né, de que eles se achavam os donos da igreja, tá? A igreja sempre teve o Papa como o chefe espiritual da igreja, mas os imperadores se julgavam os donos da igreja. Então muitos dos imperadores apoiaram essa heresia dos iconoclastas, tá? Que começaram então a quebrar as imagens, ok? Mais ou menos no ano 700 e pouco. Então a igreja teve que se reunir no concílio de Nicéia II, ok? Para então o concílio estudar essa questão das imagens. Então o que a igreja decidiu? Que as imagens são boas. Então olha o que a igreja ensinou no ano 700 e pouco, tá? O Papa da época era o Papa Adriano I, tá? Foi Papa do ano 772 a 772 a 795. Então, a igreja se reuniu em concílio para estudar essa questão das imagens. Se era para tirar as imagens da igreja ou não, que estava quebrando as imagens por influência, né, dos muçulmanos e dos judeus, tá? Então, muito antes dos protestantes, a igreja já tinha estudado essa questão das imagens, que é a questão protestante lá com Lutero, apesar que o Lutero não era contra imagens, isso aí veio depois dos discípulos dele, mas antes a igreja já tinha estudado essa questão das imagens. Então o que a igreja define, ela não volta mais atrás, porque a verdade é uma só, o Espírito Santo não se contradiz. Por isso que a igreja nunca mais mexeu nisso, tá? Então quem fica discutindo essa questão de imagens vai ficar discutindo à toa, que a igreja nunca vai tirar das suas igrejas as imagens, porque as imagens são boas. Olha o que a igreja ensinou. O Papa, junto com os bispos da época, nós definimos para sempre, não volta mais, com todo rigor e cuidado. Então a igreja estuda, depois ela decide, ela não bate o pé, depois que ela bate o martelo, ela não volta atrás. Que a semelhança da representação, entenda isso, a imagem é uma representação, não é um ídolo, igual as imagens dos ídolos pagãos, que é o próprio Deus, a própria divindade. Para nós não, ali é uma representação da cruz, ou seja, de Jesus crucificado, tá? Claro que Jesus já ressuscitou, mas ali é uma representação de Jesus crucificado, preciosa e vivificante. Assim, as veneradas, olha, então a imagem não é para adorar, é para venerar. Adorar é latria, por isso que é idolatria, adorar um ídolo. Venerar é dulia, veneração, respeito, ok? Então, as imagens não se pode adorar, nenhuma imagem, nem nada, tá? Então as imagens não são para ser adoradas, mas para ser veneradas, ok? As sagradas imagens, tá vendo, gente? Então as imagens católicas são sagradas, então ninguém pode pegar as imagens dos católicos e jogar no chão, porque para nós é um objeto sagrado. Para você pode não ser, mas para nós é. Quem não faça igual Lutero falava. Se você não gosta de imagem, tudo bem, mas respeite quem goste. Para nós é uma coisa sagrada. Ó, na minha camisa aqui tem imagem de Jesus, de Maria, entendeu? Então é uma coisa sagrada, ok? Pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus. Por isso que toda igreja católica tem imagem, porque o concílio falou que tem que ter nas igrejas as imagens, tá? Nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, ou seja, nas roupas. Por isso que o padre usa a batina com imagem de Jesus, de Maria, dos santos, tá? Eu já acabei de mostrar minha camisa aqui com a imagem de Jesus e de Maria, tá vendo? Nos paramentos sagrados, nas paredes. Por isso que você está vendo na minha parede um monte de imagens. Por quê? Porque eu já estudei isso. Então na minha casa tem imagem, um monte. Não para ser adorada, mas para ser venerada. Então ninguém pode vir na minha casa aqui e ficar falando das minhas imagens, que eu não aceito. Entendeu? Nas paredes, nas mesas,
nas casas e nas ruas. Olha aí, porque aqui na entrada de Itaperuna tem uma imagem linda de Nossa Senhora Aparecida. Então a igreja manda colocar as imagens nas ruas, tá? Nas casas, nas ruas, sejam elas as imagens do Senhor Deus, ou seja, Jesus Cristo, porque claro, Deus não tem face, Deus é Espírito. Ele quer dizer aqui de Jesus, que se encarnou como homem, tá? Colossenses 1,16. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então agora eu posso fazer uma imagem de Deus, de Jesus, tá? Dos santos anjos, por isso nós temos imagens de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, tá? E de todos os santos e justos. Então, por isso que a igreja faz imagens de Nossa Senhora, de São José, de Santo Antônio, de todos os santos, nas nossas igrejas. Porque a igreja manda colocar. A igreja, gente, ela não faz nada que ela já não tenha estudado. Então a igreja estudou essa questão da imagem e a igreja entendeu que a imagem é coisa boa. Antigamente as pessoas não sabiam ler. Como é que as pessoas aprendiam o catecismo? Pelas imagens. Você pode fazer, gente, uma catequese através das imagens. Esse aqui é Jesus, é Nossa Senhora, é São José. E vai ensinando para a criança, para o adulto. Nem todo mundo tem como ler a Bíblia, sabe ler a Bíblia. Então, antigamente, os padres faziam catequese, os leigos, né, através das imagens. Por que a gente tem nas igrejas a via sacra? Né? Lá em Aparecida agora, achei lindo. Montaram lá uma Bíblia com imagens lá da Bíblia. Contando a Bíblia através de imagens. Eu gosto muito daquelas Bíblias com imagem, né? Que ali você vai explicando para a criança, ó, esse aqui foi Moisés fez isso, Davi fez isso. Eu gosto das Bíblias com imagem, entendeu? Então, gente, a imagem é coisa boa. Claro, ninguém vai adorar uma imagem, um pedaço de gesso, gente. Quem vai fazer isso? Ninguém é louco. Ah, mas vocês se ajoelham diante de uma imagem. Nós já explicamos isso. Nós católicos nos ajoelhamos diante da imagem de Nossa Senhora, não é para adorar Maria, é para rezar com Maria. Com ela, não é para ela, é com ela. E outra, não é para a imagem, aquilo ali é uma representação. Maria não está na imagem, Maria está no céu. Então, quando eu me ajoelho diante de uma imagem, não é para adorar a imagem. Maria não está ali na imagem, ela está no céu. Tá? Tanto que tem um santo que diz que quando a gente se ajoelha aqui na terra, Nossa Senhora também se ajoelha lá no céu. Para quê? Para adorar Deus. Entendeu? Ah, mas vocês colocam flores para Nossa Senhora. É uma homenagem. Como se você não queria levar uma flor para sua mãe. Você não leva uma flor para sua mãe? Então a gente homenageia Nossa Senhora simbolicamente, colocando flores na imagem de Nossa Senhora. Mas não é para a imagem, é para ela. Como ela não está na imagem, ela está no céu, a gente coloca ali na imagem, é uma representação. É só uma forma de demonstrar o nosso amor, o nosso carinho. Entendeu? Para aquela pessoa que está representada ali. Mas ela não está ali. Entenda isso. A foto do seu... A minha mãe faleceu, eu só posso ver ela agora em foto. Mas não, eu sei que não é a minha mãe, é a foto dela, mas eu gosto de ver. Para me matar a saudade dela. Mas eu sei que não é a minha mãe está no céu, se Deus quiser está no céu. Mas às vezes me dá saudade, eu vejo a foto da minha mãe. Eu sei que não é a minha mãe, é a foto dela. Entendeu? Mas eu gosto de ver, para lembrar da minha mãe. Então a imagem me lembra aquela pessoa que está no céu intercedendo por mim. A imagem é para isso, gente, mais nada. Então por isso que a igreja combateu essa heresia do iconoclasmo. Ok? Depois aconteceu, veja, no ano 1054 houve a separação da igreja católica da igreja ortodoxa. Mas a igreja ortodoxa, a igreja não considera como uma heresia. Por quê? Porque eles têm sucessão apostólica. Tá? A briga dos ortodoxos com os católicos foi mais questão política do que religiosa. Tá? Tanto que eles têm sucessão apostólica. Eles são católicos. Os ortodoxos são católicos. Eles só não obedecem o Papa. Eles têm a própria... o próprio chefe, que é o patriarca lá de Constantinopla, de cada igreja ortodoxa. Então, eu não vou falar aqui da igreja ortodoxa porque eles não são considerados uma heresia.
mesmo eles estando separados de Roma. Tá? A igreja ortodoxa é a igreja do Oriente, e a igreja católica apostólica romana é a igreja do Ocidente. Mas eles não são hereges. Tá? Claro, na época houve uma briga entre o patriarca de Constantinopla e o papa da época. Um excomungou o outro. Hoje, graças a Deus, essa excomunhão já foi suspensa. Hoje, a igreja católica e a igreja ortodoxa, eles têm um diálogo muito forte. Graças a Deus. E a igreja quer muito que eles voltem para a comunhão católica. E é o que mais está perto de acontecer. Porque eles são católicos. Eles creem praticamente no mesmo que nós. Eles têm os sacramentos, coisa que os protestantes não têm. O protestantismo já é considerado uma heresia. Por quê? Porque eles não são mais católicos. Eles romperam com... Os ortodoxos também romperam com o Papa, mas em termos de doutrina, eles continuaram católicos. Já os protestantes não, eles já foram para o outro lado. Entendeu? Então, os protestantes são considerados hereges, já os ortodoxos não. Ok? Depois tivemos a heresia dos cátaros, mais ou menos no ano 1000 e pouco. Tá? O que eram os cátaros? Tá? Era uma heresia que dizia, olha só o que eles diziam, tá? Que tinha dois deuses, tá? Um Deus bom e um Deus mau. Um Deus bom que só criou coisas espirituais, e um Deus mau que só criou coisas materiais. A matéria é má. Entendeu? Então, um Deus criou coisas espirituais, um Deus bom, e o Deus mau criou coisas materiais. Só um monte de erro aí. Primeiro, não existe dois deuses, só existe um. Deus é único. Trindade são três pessoas, mas é um só Deus, é uma essência. Porque aquilo que é maior, se houvesse dois deuses, um seria maior do que o outro. Aquilo que é maior do que Deus não é Deus, é criatura. Então, primeiro erro. Segunda coisa, não existe um Deus mau. Deus é bom. Deus permite o mal, é diferente, mas Deus não é o autor do mal. Isso é heresia. Inclusive, essa heresia é que deu origem à Inquisição. Entendeu? Porque eles começaram a punir tudo aquilo que era material. Tá? Então a igreja o Estado começou a se punir esses hereges, e depois, no ano 1231, mais ou menos, a igreja teve que entrar no meio para julgar esses hereges. Eu vou fazer um vídeo aí, eu já fiz um vídeo sobre a Inquisição, mas eu quero fazer um outro vídeo explicando sobre essa questão, né, que a igreja matou muita gente na Inquisição. Eu quero fazer um vídeo explicando sobre isso. Tá? Então, a igreja, gente, ela não matou ninguém. A única coisa que a igreja fazia era julgar os hereges. Falar, ó, essa pessoa que é herege, então entregava para o Estado, e o Estado ia lá e colocava na fogueira. Mas não é a nossa aula de hoje. Então, esses cátaros, eles começaram a vir com essa heresia, e a igreja também teve que combater. O Papa Alexandre III convocou então um concílio para poder combater essa heresia, ok? Depois houve uma outra heresia chamada Albingenses e Valdenses, que era na mesma linha dos cátaros, tá? Nessa época aí a Inquisição, tá? Ainda nem tinha Inquisição não, tá? Foi 1200 e pouco. A Inquisição foi em 1231, tá? Com a igreja instituiu o Tribunal da Santa Inquisição, ok? A igreja também condenou um herege chamado Joaquim de Fiore, que pregava o fim do mundo para breve, apoiando-se numa falsa heresia bíblica. Então ele usava a Bíblia para dizer que o mundo ia acabar. Ninguém sabe, gente. Primeiro, o mundo não vai acabar. A Bíblia fala que o mundo será transformado. Deus não destrói a sua obra. E ninguém sabe quando Jesus vai voltar, como vai ser isso. Nem a igreja sabe como é que esse homem ia saber. Ele começou também a declarar a existência do demônio como sendo anjos bons que abusaram do seu livre-arbítrio pecando. Tá? Então a igreja teve que se reunir em concílio, e a igreja explicou o quê? O diabo e outros demônios foram por Deus criados bons. Lúcifer, anjo de luz, por sua natureza, porque Deus não pode
criar nada mal. E se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, Deus não criou o demônio mau, Deus criou o demônio bom. Ele se tornou mal por conta própria. Porque Deus não pode fazer o mal, Deus não pode criar nada mal. Lembra lá do Gênesis? Deus criou o céu, a terra, as criaturas e viu que tudo era bom. Tá? Então Deus não pode criar nada mal. O demônio também foi criado bom, Lúcifer, anjo de luz. Depois ele virou diabo, né? O anjo das trevas. Ok? A igreja declarou também a Eucaristia como sendo o corpo de Cristo, a transubstanciação que esses hereges também estavam negando. Tá? E depois, com a Reforma Protestante, voltou a essa confusão, a essa negação, né, da Eucaristia, que os protestantes também negam. Ok? A próxima heresia, tá, é a heresia de Lutero. Ok? Lutero, ele... eu já fiz aí alguns vídeos sobre isso, tá? A gente sabe, né? Eu já fiz um vídeo só sobre a vida do Lutero, né? Então, só que o Lutero fez uma verdadeira revolução na igreja, né, gente? Então, a igreja, ela teve que se reunir. Pra você ter uma noção, o Concílio de Trento, que foi o concílio que se reuniu para combater o Lutero, durou 18 anos, quase 20 anos. Os concílios não duram mais do que poucos anos. O do Lutero durou 18 anos, quase 20 anos. A igreja teve que rever praticamente toda a sua doutrina, porque o Lutero questionou praticamente a doutrina católica inteira. Então a igreja se reuniu no Concílio de Trento e a igreja fez algumas decisões que eu quero ler aqui para você. E a gente vai comentando, tá? Então a igreja, ela começou a combater a heresia do Lutero. Contra a reforma, que não foi uma reforma, foi uma revolução, é o que a igreja chama de contra-reforma, que não foi reforma, foi revolução que Lutero fez, né? Doutrina sobre a escritura e a tradição. Por quê? Porque o Lutero falou que não tem tradição, só tem Bíblia, só a Bíblia. Claro que não. A própria Bíblia fala da tradição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Entendeu? Então, a igreja falou que não existe só a Bíblia, não, existe a Bíblia e a tradição. Tá? Reafirmação do cânon das Sagradas Escrituras e declarou a Vulgata isenta de erros teológicos. Por quê? É a Bíblia que a igreja sempre usou desde o primeiro século, que foi traduzida por São Jerônimo. Tá? A igreja fechou o cânon da Bíblia com 73 livros. E depois, com a reforma de Lutero, os protestantes tiraram 7 livros. Por isso que tem diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante até hoje. Eles têm 7 livros a menos. Tá? A nossa Bíblia, ela é da tradução grega. A deles é da tradução hebraica. Por quê? Porque eles não aceitaram a tradução da igreja, que é do século I antes de Cristo. A deles é do século I depois de Cristo. É muito mais antiga, muito mais nova. Tá? Então, por isso que a nossa Bíblia também é diferente da Bíblia protestante. Ok? Doutrina do pecado original. Lutero dizia que não existia o pecado original. Olha que absurdo. Está lá na Bíblia, Gênesis capítulo 3. Todos nós nascemos com o pecado original, está lá no Salmo 50. Mas o Lutero, ele não acreditava no pecado original, por quê? Porque ele dizia, não existe pecado original, porque depois do pecado a gente continua pecando. Mas o pecado original, gente, não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. A gente nasce com ele. Não é a criança, por isso que a gente batiza a criança. Entendeu? A criança, claro que a criança não tem culpa, mas não é pecado de culpa, é pecado de carência. Você nasce com aquilo ali. Aí você precisa tomar vacina. Qual é a vacina? O batismo. Por isso tem que batizar a criança, não pode batizar adulto. Senão a criança fica pagando. A criança, para ela se tornar filha de Deus, irmão de Jesus Cristo, né, membro da igreja, ela tem que ser batizada. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas Jesus foi batizado adulto. Jesus não foi batizado adulto. Jesus não precisava de batismo. O batismo de Jesus, gente, não é o batismo sacramento. O batismo de Jesus é para
remissão dos pecados. Jesus não tinha pecado. Ele quis entrar na fila dos pecadores. Entendeu? Tanto que João Batista não queria batizar ele. Jesus não precisava de batismo. O batismo de Jesus não é o batismo de sacramento. Não é. É o batismo de arrependimento de pecados que João Batista estava batizando. E Jesus não tinha pecado. Então, é para batizar criança, sim, senhor. E o pecado original existe, é apagado no batismo. Mas por que a gente continua pecando? Por quê? Porque aí, gente, é o que a igreja chama de concupiscência, a tendência ao mal, que é a sequela do pecado original. Entendeu? O batismo apaga o pecado original, mas fica sequela. Você toma vacina, você não fica com, às vezes, a sequela, às vezes? É a mesma coisa. Entendeu? Então, é a tendência ao mal que São Paulo fala lá em Romanos capítulo 7. Porque a nossa natureza ficou enfraquecida. Entendeu? A justificação, que para eles era só pela fé, para nós é pela fé e pelas obras. Está lá em Tiago. Romanos fala da salvação pela fé e Tiago fala da salvação pelas obras. Então tem que ter os dois. Lutero não, ele só acreditava na salvação pela fé, sem as obras. Claro que não, está errado. Está lá na carta aos Coríntios, gente. Deus vai nos julgar por aquilo que a gente fez. Não é só pela fé. Seria muito fácil eu ficar de braço cruzado achando que Deus vai fazer tudo por mim. Isso é uma doutrina muito cômoda. Então, a justificação, a salvação é pela fé e pelas obras, as duas. Os sacramentos, Lutero negou todos os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Por isso que os protestantes não têm sacramento. Esse é o perigo de você que é católico ir para a igreja protestante. Estou sendo honesto com você. Quem já nasceu na igreja protestante não tem culpa de nada. Não estou falando deles. Mas você que é católico é perigoso. Por quê? Porque lá não tem sacramento nenhum. O principal deles é a Eucaristia. Lá não tem. Eles não têm sacramento da ordem. Então eles não têm nenhum sacramento. E principalmente a Eucaristia. Para eles é um símbolo. Claro que não. É o corpo de Cristo. Nós já explicamos isso aqui 1 milhão de vezes. Tá? A missa, que o Lutero começou a negar. Gente, quem celebrou a primeira missa foi Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26. Fazer isto em memória de mim. Fazer memória não é celebrar uma coisa do passado, é tornar presente. Entendeu? Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Atos capítulo 20, versículo 7. Os apóstolos celebravam a missa no primeiro dia da semana, que era o domingo. Desde o primeiro século nós temos documentos, né, dos cristãos celebrando a missa no domingo. Tanto que os pastores protestantes que estão estudando agora estão largando o protestantismo e vindo para a igreja católica. Scott Hahn fez isso. Agora, um pastor muito conhecido agora aqui do Brasil, Eduardo Faria, tem um canal na internet aí, ele mesmo falando, ele era pastor presbiteriano, ex-pastor Sidney. Vários pastores vindo para a igreja. Por quê? Porque estão estudando. Entendeu? Estão estudando. Tudo isso que eu estou falando aqui, estão estudando. A veneração e a invocação dos santos. Os santos, né, nós não adoramos os santos, nós veneramos. E outra coisa, intercessão dos santos tem na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Como é que não tem santo? Está todo mundo dormindo. Que dormindo? A alma não dorme, gente. Alguns protestantes dizem que a alma está dormindo. Não tem ninguém dormindo. A alma não morre. O que morre é o corpo. O céu não é um dormitório, gente. A alma não tem nem olho para fechar. Como é que vai dormir? É um absurdo. Purgatório. Só porque não tem a palavra purgatório na Bíblia, eles não creem. Mas tem base bíblica para o purgatório. Gente, se não existir o purgatório, nós estamos... Aqui, acho que a maioria ia para o inferno. Quem é que morre 100% santo? Ninguém. E se você não morrer santo, você não vai para o céu. Hebreus 12, 14. Hebreus 9, 27. Então, se você não morrer santo, em paz com Deus, você não vai para o céu. E quem morre 100% santo? Ninguém. Poucos. Então, purgatório é o quê? Para você se purificar. Você vai para uma festa, você vai sujo? Claro que não. Você tem que tomar um banho. O purgatório é um banho. Como é que não existe? Claro que existe. As indulgências que o Lutero começou a questionar. Eu já fiz uma aula aí só sobre indulgência, gente. Depois você pode ler aí. Ok?
Você pode depois estudar aí sobre a questão das indulgências, ok? E depois houve também, na época de Santa Faustina, uma heresia chamada jansenismo, de Jansen, que era um padre que começou a pregar um Deus muito triste, muito severo, mais ou menos igual aquele que eles acreditam ser o Deus do Antigo Testamento. Não é aquele Deus amoroso, né, misericordioso. Então a igreja, né, foi inclusive na época das aparições, né, de Jesus misericordioso, onde Jesus mostrava o seu coração. Tá? Não, claro que não. Deus é amor, Deus é misericórdia. Claro que Deus também é justiça. Mas Deus não é esse Deus severo, não é? Então houve essa heresia também chamada jansenismo, de Jansen, tá? Onde pregava um Deus cruel, não é? Que punia, nada disso. Tá? Deus não manda ninguém para o inferno, gente. Se alguém for para lá, é porque a pessoa mesmo é que quis ir. Tá? Em 1800 e pouco, né, houve alguns hereges que começaram a negar a infalibilidade do Papa em termos de doutrina e de moral. Então a igreja teve que se reunir no Concílio Vaticano I. Então a igreja bateu o martelo: o Papa é infalível. Eu não vou abordar esse tema aqui agora, porque me pediram para fazer um vídeo sobre isso. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Tá? Em que o Papa não erra? Mas ele não é um pecador? Então vamos explicar isso. Vamos fazer um vídeo explicando isso. Ok? E na época do Concílio Vaticano II, não teve uma heresia muito grande, porque o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral, tá? Não foi um concílio doutrinário, ok? Só que, infelizmente, né, houve pessoas que interpretaram errado o Concílio Vaticano II, pessoas de dentro da própria igreja. Agora estou falando de pessoas de dentro da igreja. E infelizmente está causando uma divisão muito grande na igreja. Eu quero encerrar falando sobre isso, gente. Tá? Agora, já não basta as heresias e as divisões de fora da igreja, agora tem as heresias de dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja. Tá? Porque dizem que o Concílio Vaticano II errou. Claro que não, o Concílio Vaticano II não errou coisa nenhuma. Pelo contrário, se não fosse o Concílio Vaticano II, gente, eu não estaria aqui agora falando. Antes do concílio, ninguém podia pregar, só padre. Eu não sou padre, eu sou leigo. Então o concílio abriu as portas para nós, leigos, podemos evangelizar, podemos pregar também. Tá? Então o Concílio Vaticano II, gente, foi uma maravilha. E muita gente abandonou a igreja por causa do Concílio Vaticano II. Houve erros na interpretação do concílio? Claro que houve. Tem coisas erradas aí? Claro que tem. Tem coisa, mas isso não é culpa do concílio. É culpa das pessoas que interpretaram o concílio errado. O concílio não mandou ninguém bater palma na hora da missa, ninguém ficar dançando na hora da missa. O concílio não mandou nada disso. Ficar botando pessoas de outras religiões lá no altar, seja ela qual for. O concílio não mandou nada disso. Então, gente, se está havendo erros na celebração da missa, a culpa não é do concílio, a culpa é das pessoas. Se está havendo bagunça, se está havendo músicas que não são adequadas para a liturgia, instrumentos musicais que não são adequados, não é culpa do concílio. Tá? Agora, veja, também, só vale agora a missa em latim. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é uma briga das mais inúteis que eu já vi na minha vida. Tá? Eu sou do tradicional, eu sou da renovação, eu sou... Pelo amor de Deus, gente. Tá? O latim, ele foi a língua oficial da igreja, né, desde o século IV. Mas Jesus não falava latim. A primeira missa de Jesus não foi em latim. Foi em hebraico e aramaico. As línguas que a Bíblia foi escrita, grego, aramaico e hebraico. No século IV, a igreja adotou o latim como língua oficial. Entendeu? O Concílio Vaticano II fez o quê? Abriu a missa para o português e as outras línguas, porque ninguém sabe latim. Eu não sei latim. Nem todo mundo sabe latim.
Eu já fui em missa em latim, eu não entendi nada. Eu achei muito bonito, mas eu não entendi, eu não sei latim. Ah, mas o padre ficava virado para lá, agora fica virado para cá. Gente, isso não importa. O que dá veracidade à missa é o rito, é o missal romano, é aquilo que está ali. Não é a língua que dá legitimidade à missa, não. A missa pode ser celebrada em latim, grego, aramaico, português, espanhol. Não importa. Gente, isso é muito pouco para a gente ficar brigando por causa disso. Quem quer celebrar em latim, que celebre em latim, mas tem que ter autorização do Vaticano, da igreja. Se a igreja autorizar, que quer celebrar, celebra, mas não pode obrigar todo mundo a querer participar da missa em latim. Eu não vou, porque eu não sei latim. Eu vou na missa em português. Ninguém pode me obrigar a ir na missa em latim. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos brigar por causa disso. Entendeu? Outra heresia terrível que entrou na igreja, né? A teologia da libertação. O Papa Bento disse que a pior heresia que entrou na igreja foi a teologia da libertação. A gente vê, gente, o estrago que a teologia da libertação fez no Brasil. Eu não estou falando nem no mundo, não, estou falando no Brasil. Nós éramos 90% de católicos, hoje nós somos 60%, 50%. Por quê? Por que o povo foi embora da igreja? Porque muita coisa é culpa da igreja. Por quê? Hoje, o que a igreja fala? É de social, é de política, é disso, é daquilo. E Deus fica onde? Fica em segundo plano. Então as pessoas foram buscar nas outras religiões. A igreja hoje está falando de outra coisa, de social, tem que ajudar fulano, betano, ciclano. E Deus fica onde? Se nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo tem fome de Deus, não é? Depois nós vamos levar comida, bebida, mas primeiro nós temos que levar Deus para o povo. Depois que eu levar Deus, eu vou levar comida, né, o que a pessoa precisa, né? Mas primeiro tem que levar Deus. O que adianta eu encher a pança e ir para o inferno? Não importa, gente. Então a teologia da libertação foi uma coisa que é só você ver campanha da fraternidade, é só você ver, infelizmente, muitas campanhas hoje da igreja que você vê. Muitas igrejas hoje trocando o espiritual pelo social. Não seguem a doutrina social da igreja do Papa Leão XIII, desculpa. Então, gente, o Papa Bento XVI disse: a pior heresia de dentro da igreja católica foi a teologia da libertação. E é verdade. Padres e bispos, não é? Em vez de falar de Deus, estão falando de outras coisas que não interessam. Agora mandaram uma cruz para o Papa um dia desse com uma árvore. Gente, estão mais preocupados com árvore do que com a salvação do povo. Claro que nós temos que cuidar do povo, do meio ambiente, do desmatamento, da criação. Claro que temos que cuidar. Não estou falando que não tem que cuidar. Mas primeira coisa é levar Deus para o povo. É tirar a pessoa do pecado. Você vê esse pessoal falar de pecado? Pega uma homilia desses padres da teologia da libertação, vê se eles falam de pecado. Eles falam que vai todo mundo para o céu. Que não vai. Eu vi um padre desse da teologia da libertação, não vou dizer o nome dele aqui, muito conhecido, falar que vai todo mundo para o céu. Ah, vai nessa que vai todo mundo para o céu. Jesus não ensinou isso não, gente. Jesus falou do céu, mas Jesus falou do inferno, e tem gente lá. A igreja nunca disse o nome de um condenado, mas o inferno não está vazio, tem gente lá. E se você não se converter, você vai para lá também. E eu também, se eu não me converter, eu vou para lá também. Então como é que vai todo mundo para o céu? Pare dizendo isso. Está errado. Tá errado. Então por isso que eu estou falando, gente. Falando que o demônio, por exemplo, não existe. Que Jesus não multiplicou pães. Que Jesus não andou sobre as águas. Que a igreja foi fundada por Constantino. Olha quanta heresia. Só Jesus. Só Deus. Então, gente, vamos rezar. Vamos pedir a Deus para que essas heresias, não é, sejam todas elas combatidas. Vamos pedir a Nossa Senhora, não é, São Miguel, todos os anjos e santos de Deus, para que essas heresias, né, e a igreja venceu todas essas heresias, e vai vencer essas que estão aí. Todas essas heresias, gente, que a gente viu aqui hoje, a igreja foi vencendo e a igreja continua o seu caminho. E vai continuar até Jesus voltar. É isso aí que nos alegra de sermos católicos. A igreja vai com toda dificuldade, a igreja era para ter acabado.
Só você ver aqui, todos esses hereges aqui, a maioria era padre e bispo. Maioria. Acabei de falar aí de um monte de padre herege. Mas a igreja vai continuar. Porque Jesus disse, o joio e o trigo vão crescer juntos. Mas no dia ele vai fazer a separação, né, dos cabritos e das ovelhas. Os cabritos, né, para um lado e as ovelhas para o outro. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima, se Deus quiser.